A paz do Senhor, querida igreja. Amém. Livro do Gênesis, capítulo 14, versículo 14 a seguir. Enquanto você procura, eu quero louvar a Deus pela oportunidade de nos trazer mais uma vez aqui para essa igreja que é tão especial para nós, a convite do pastor Jander. Estamos aqui, minha gratidão a ele. Irmã Eunice, ainda não te abracei, mas vou te abraçar no final. As minhas saudações e agradecimentos aos pastores dessa igreja, pastor Alexandre, irmão Robson, Deus te abençoe. Queridos, eu já quero pedir perdão à igreja, porque assim que eu terminar a ministração, nós já vamos estar de saída, porque nós precisamos chegar em Belo Horizonte ainda hoje, tá? Então, por isso, a nossa pressa. Então, os irmãos vão nos amando, vão nos perdoando, e quem encontrou pode dizer amém? Diz assim a palavra do Senhor: ouvindo, pois, Abrão que seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan, e dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. E tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e a sua fazenda, e também as mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhes ao encontro, depois que voltou de ferir Quedorlaomer e os reis que estavam com ele no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou e disse: bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abrão: dai-me as minhas almas, e a fazenda toma para ti. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e juro que desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas: eu enriqueci a Abrão, salvo tão somente o que os jovens comeram, e a parte que toca aos varões que foram comigo, Aner, Escol e Manre, estes que tomem a sua parte. Capítulo 15. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, sou o seu escudo, teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que hás de me dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Você pode se assentar dando glórias a Deus. Querida igreja, antes de chegarmos no texto lido, deixa eu te contextualizar nele. No capítulo 12 do livro do Gênesis, Deus chama um homem por nome Abrão, que nós vamos chamar, por força do hábito, de Abraão. Por mais que até o texto que nós lemos, ele ainda não havia tido o seu nome trocado, mas nós já vamos chamá-lo de Abraão. Então Deus chama Abraão: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Ele começa uma caminhada, e como o seu sobrinho Ló já era órfão de pai, ele leva Ló com ele. Quando ele leva Ló com ele, vai também o seu pai. E acontece que ele começa uma peregrinação. Ele andava um pouco, ele se estabelecia em um lugar, e alguma coisa acontecia, e Abraão então continuava andando. Dentre esses acontecimentos, aconteceram dois fatos importantíssimos. Primeiro deles, a morte do pai de Abraão. Abraão perde o seu pai, e o segundo deles é a separação de Ló. Por quê? Porque Ló foi atrás de Abraão, mas Ló estava muito preocupado com os seus negócios. E acontece que em cada fase da vida de Abraão, Deus ia o enriquecendo, porque a Bíblia diz que o homem não pode ter coisa alguma se do céu não lhe for
dado. Então, a Bíblia diz que houve uma briga entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Abraão entende que ele está seguindo por causa de um propósito, mas que os seus familiares estão seguindo por causa de negócios. Aí ele diz: Ló, escolhe, você quer ir para a direita ou você quer ir para a esquerda? Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Ló olha, e o seu olhar é atraído pelas campinas de Sodoma, e ele vai habitar em Sodoma. Ele chega em Sodoma e se estabelece. Ele vai procurar casamento para as filhas, ele vai fazer negócios, ele vai construir a sua casa. Mas Abraão não interessa onde ele está estabelecido, porque enquanto Ló está levantando tendas, Abraão está levantando altares. Abraão levanta altares e espera no Senhor. Ló corre com a sua vida e constrói tendas. Um dia, como todas as cidades que são prósperas, Sodoma começa a chamar a atenção. Sodoma e Gomorra são cidades que prosperam e começam a chamar a atenção. Então, 5 reis se levantam e dizem assim: vamos nos unir, vamos unir as nossas forças e vamos atacar algumas cidades, dentre elas Sodoma. E quando esses reis atacavam, era para que os seus impérios aumentassem. E como é que o império de um rei aumentava? Ao atacar a cidade, ele tomava o povo como escravo, aumentando assim o seu contingente populacional servil. E o que mais ele fazia? Ele pegava tudo que aquele povo possuía de riqueza: ouro, prata, tecido, gado, e levava embora. Então, os reis de Sodoma ouviram a ameaça e juntaram-se 4 reis. Então a batalha foi travada: 4 reis de um lado, 5 reis do outro. É claro que onde há o mais forte, há vitória. Onde há o mais forte, há vitória. E quem ganha essa guerra? Os 5 reis. E os 5 reis, quando ganham essa guerra, passam também por Sodoma. E quem está morando em Sodoma era Ló. E quando eles passam por lá, eles tomam tudo que Ló tinham construído, tomam Ló e a sua família e levam Ló em cativeiro. Acontece que alguém que estava ali naquele cenário, por providência divina, corre e vai avisar a Abraão. Bate palma na tenda de Abraão e diz: seu Abraão, aconteceu algo, aconteceu um desastre, estourou uma guerra para os lados de Sodoma, e eu vim te avisar que o teu sobrinho Ló, ele foi levado cativo. O que é que Abraão tem? Ele tem 318 homens nascidos em sua casa. Quem eram esses homens? Guerreiros? Não, eram jovens. E esses jovens não eram um exército, eles eram servos. Eles não eram treinados para a guerra, eles eram treinados para obedecer e servir. Treinados para obedecer e servir. Quem era Abraão? Abraão era um homem velho. Abraão era um homem experimentado. E o que é que ele tinha? Ele tinha espada? Ele tinha lança, escudo e armadura? Não. Ele tinha uma experiência suficiente para conduzir a sua casa, porque todos que nasceram naquela casa aprenderam com Abraão: obediência ao Senhor faz de uma casa vitoriosa em qualquer guerra. Agora, o que acontece? Ouvindo Abraão que o seu irmão estava preso, Ló foi cuidar de negócios. Ló saiu brigado com os pastores de Abraão. Mas Abraão diz: ninguém da minha casa, ninguém da minha descendência vai perecer enquanto eu estiver vivo. Porque uma coisa é sentar na mesma mesa, outra coisa é deixar perecer. O amor fala mais alto e nivela. E o que é que um velho mais 318 jovens podem fazer contra um exército de 5 reis? São milhares de soldados.
são centenas de lanças, são centenas de espadas, escudos e flechas. São soldados valentes, são exércitos vitoriosos que já entraram em suas cidades cantando batalhas. Eles arrasaram com famílias inteiras, eles arrasaram com cidades inteiras. Mas agora Abraão, um velho, mais 318 homens se organizam em casa. Abraão diz: olha, não somos um exército, mas eu aprendi que tem um Deus no céu, que ele é o general dos generais, e eu estou indo na força dele. Os jovens tinham experiência com Deus? Não tinham, mas eles aprendiam a servir e obedecer, a servir e a obedecer. Quem comandava é quem tinha intimidade com o céu, e quem obedecia era quem tinha juízo. Eles não criam que pudessem ser vitoriosos, com certeza não. Quem em sã consciência creria que iria com 318 enfrentar 5 exércitos e venceria? Isso não era naturalmente possível. Mas agora Abraão está liderando, está dizendo: obedece, porque se vocês obedeceram dentro dessa casa, Deus levantará um exército mais poderoso do que o exército dos 5 reis mais poderosos na terra. Obedece e serve, porque se vocês foram obedientes, se vocês servirem ao Senhor dos exércitos, o Senhor fará de vós jovens sem estrutura, jovens sem estudo, jovens sem perspectiva. O Senhor levantará nesta casa um poderoso exército. E ele os perseguiu até Dan, e dividiu-se contra eles de noite, ele, os seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Porque à noite não tinha lanterna de celular, à noite não tinha iluminação de postes nas ruas. Na calada da noite, onde tudo fica mais difícil, o Senhor enviou o seu exército na frente do exército daquela casa. E quando Abraão os perseguiu, ele diz: Ló, te achei, e eu vou te trazer de volta. Eu trago uma palavra profética da parte de Deus. O Senhor quer despertar exércitos dentro das casas para trazer de volta aquele que se perdeu. Abraão não foi procurar um sacerdote, Abraão não foi procurar um templo e dizer: me socorre. Dentro da casa dele, ele creu e organizou dentro do que era dele. E dentro de uma tenda, Deus tirou o maior exército daquela época. Agora Ló está de noite, porque existe um Deus no céu, que a letra no papel não pode descrever. Não dá para imaginar, não dá para comparar o seu grande poder. Cante, ele faz. Abraão foi o que o Senhor fez. Ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz. Não tem exército contra uma casa cheia do Espírito. Jeová, Deus de vida, de vitória. Jeová vai mudar a sua história hoje aqui. Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir. E se ele soprar, ele sempre resolve.
Chega um homem sem Deus e derrama um sal. Nenhum dos seus vai se perder. Nenhum dos seus vai se perder. Nenhum dos seus vai se perder. Está longe, mas o Senhor está levantando na sua casa um exército. Está nas drogas, mas o Senhor está levantando na sua casa um exército. Estão gritando morte, mas o Senhor está levantando da tua casa um exército. Os perdidos da sua geração, que um dia sentaram na mesa com a tua família e levantaram dela. O Senhor está dizendo: da tua casa sairá um exército para resgatar aqueles que se levantaram da mesa, para resgatar aqueles que se levantaram da mesa. Recebe a autoridade do céu para conduzir a tua casa. Recebe a autoridade do céu para conduzir a tua casa. O Senhor fará dos seus filhos flecheiros. O Senhor fará dos seus filhos guerreiros. O Senhor fará dos vossos cônjuges armas de guerra na mão de Deus. E Ele autoriza dizendo: vai, porque existem muitos meus que se levantaram da mesa, e eu estou autorizando famílias inteiras a se levantarem para ir ao resgate. Vão ao resgate de quem se perdeu. Logo vamos embora, porque você, apesar de ter ido morar em Sodoma, você não nasceu para ser servo do inferno. Apesar do inferno ter tomado tudo que você tem, a servidão do inferno não vai colocar agrilhões em você, nem nas tuas filhas, nem na tua esposa. Porque hoje eu vim como autoridade de Deus para te tirar. E tem mais. Eu não vim te tirar, eu vim trazer você com tudo que o Senhor te entregou e te deu. Lembra daqueles que eram usados na casa do Senhor com 12 talentos, que hoje estão fora? O Senhor trará com tudo que o Senhor deu. Ele pega Ló e ele traz o seu irmão e a sua fazenda, e também as mulheres e o povo, e todo o povo. Está vindo uma caravana. Quem é o general dessa caravana? Aparentemente é um senhorzinho de idade, mas o general dessa caravana é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E logo a notícia se espalha. Aconteceu um reboliço na terra. Aconteceu uma mudança na terra. Porque o improvável foi usado para libertar aquele que estava cativo. E falaram para o rei de Sodoma: olha, o teu povo está voltando para casa. Porque um certo homem chamado Abrão se levantou, foi lá e pegou tudo de volta. Rapidamente o rei de Sodoma vai ao encontro da caravana de Abraão. Porém, antes que o rei de Sodoma fosse o encontro da caravana de Abraão, veio um outro rei se encontrar com Abraão. Esse rei não se apresenta, e ele não chega para Abraão e diz: o que é que você tem? Esse rei abre uma mesa no deserto. E o que se espera de um rei? Quando um rei coloca uma mesa, quando um rei coloca uma mesa, se espera dele que haja as melhores iguarias sobre a mesa. Mas na mesa daquele rei só tinha duas coisas: pão e vinho. Pão e vinho.
Antes de perguntar o que Abraão tinha, ele ofereceu a mesa. E ele diz: eu sei que você está cansado da guerra. Eu sei que você está vindo porque a sua própria força quase não deu conta. Então eu trouxe pão para saciar a tua fome. Não estou te prometendo os melhores manjares, mas eu sei que pão não te faltará. E o pão saciará a tua fome. A sua força será recobrada. A sua alma será saciada. Eu lhe darei vigor de novo. Porque no meio do deserto, depois da guerra, estou montando uma mesa e estou te dando pão. Porque nada mais você precisa, porque o pão do céu te basta. Abraão come o pão e ele também entrega a Abraão um cálice de vinho. E depois de comer o pão, Jesus tomou o cálice e disse: esse cálice é o novo testamento do meu sangue, é o novo pacto, é a nova aliança. Porque todas as vezes que há sangue e há derramamento de sangue, e o vinho simboliza isso, quem está oferecendo está dizendo: eu quero fazer com você uma aliança. Aliança não se quebra. Então, no meio do deserto, quem era aquele homem? Melquisedeque. Que reino ele representava? O reino dos céus. O que aquele homem era? Sacerdote do Deus Altíssimo. E o que aquele homem era? Rei de Salém, ou seja, rei de Jerusalém, lugar da habitação de Deus. O que ele fala? Fala nada, ele só oferece mesa. Se a tua casa tiver a minha disposição, diz o Senhor, ainda que vocês passarem no deserto e disserem: eu vou morrer, eu vou perecer, nós estamos cansados no físico, na mente e na alma, o Senhor está dizendo: eu estou enviando a caravana do céu. Tem uma mesa montada para ti e para a tua casa. Nela tem pão, come, sacia a tua fome, mas nela tem vinho para te lembrar que contigo eu tenho uma aliança, com a tua descendência eu tenho uma aliança, e a aliança é inquebrável. Nós cremos nisso, aleluia. E o abençoou e disse: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Melquisedeque está dizendo: agora eu trago para você uma promessa verbal. Afina os teus ouvidos, porque eu te abençoo. No mundo espiritual eu autorizo você e a sua descendência prosperem. No mundo espiritual eu autorizo você e a sua descendência vivam. No mundo espiritual eu autorizo você e a tua descendência que nada falte dentro da tua casa, porque o teu Deus é possuidor dos céus e da terra. E no nome dele eu digo: lembra-te desse memorial e deste pacto que estamos selando aqui no deserto, porque ele entregou os seus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Agora o que Abraão faz? Abraão pega 10% de tudo que havia conquistado na guerra e entrega para Melquisedeque, dízimo, 10%. A aliança está feita. Abraão está confortado. Mas quando a caravana de Melquisedeque sai, do rei de Salém sai, entra um segundo rei.
a se encontrar com a família de Abraão. Este segundo rei é o rei de Sodoma, que ficou sabendo que Abraão está voltando com tudo. Abraão está com todo o dinheiro de Sodoma. Abraão está com todos os animais de Sodoma. Está com todas as pessoas de Sodoma. E agora o que o rei de Sodoma quer? Fazer negócios. O céu não faz negócios, o céu faz aliança. Mas a terra, mas o inferno, mas o mundo faz negócios. E na mesa do rei de Sodoma não tem pão, não tem vinho, não tem nada. Ele só chega falando e pedindo: me dá. Ele só chega dizendo: vamos negociar, eu tenho uma proposta muito boa para você e para a tua casa. E a proposta é o seguinte: dai-me as minhas almas, e a fazenda toma para ti. Hoje, se você quiser, você não precisa mais capinar um lote, criar uma ovelha, nem correr atrás de nada. Tu vai ser o homem mais rico dessa terra. Faz negócio comigo, Abraão. Mas me dá o povo, me dá a gente que você foi lá buscar e tirar do cativeiro. Não mexe mais com eles, deixa eles comigo, que eu te dou toda a riqueza que você quiser. As propostas da mesa do rei do mundo chegaram, dizendo à igreja: tira o foco das almas e coloca o foco naquilo que você está precisando, naquilo que você quer. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: eu levanto as minhas mãos ao Deus Altíssimo. Sabe o que Abraão está dizendo? Eu sou totalmente dependente do Deus Altíssimo. Eu me rendo ao Senhor que fez os céus e a terra. Eu acabei de fazer uma aliança com Ele. Eu acabei de sentar na mesa dEle. Não sou eu, mas como todos da minha casa, temos uma aliança com Ele. Então, diante da tua fala e da tua proposta, eu levanto publicamente as minhas duas mãos aos céus, e para que todos vejam, sou dependente do Rei do céu e da terra. Eu fiz uma aliança com Deus do céu e da terra. Tu está falando comigo de prata e de ouro? Deixa eu te dar uma notícia: Ele é o possuidor dos céus e da terra, e a Ele eu me rendo. Eu me rendo totalmente a Ele, e eu te juro que desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma do que é teu, porque na minha casa não vai entrar nada que foi construído em Sodoma, que foi forjado em Sodoma, que pertence a Sodoma. Eu não preciso disso, a minha casa não precisa disso, os meus filhos não precisam disso. Nem um fio de cabelo de Sodoma vai entrar na minha casa. Eu fui para a guerra, sei quem me livrou, sei quem foi
foi comigo, mas nem um fio de cabelo de Sodoma está autorizado a entrar na minha casa. Porque eu sei com quem eu tenho andado, e eu sei quem é o meu galardoador. E você nunca vai ter o poder de dizer: eu enriqueci Abraão. Agora, o que os jovens comeram, comeram. E se aqueles que estão comigo quiserem pegar alguma parte deste tesouro e fazer este negócio, que façam. Mas o meu negócio já está firmado com pão e vinho. Abraão segue o seu destino e volta para casa. E quando ele chega em casa, ele entra dentro da tua tenda. Tenda que ele tinha deixado dias antes de partir para a guerra. Quem é que morava na tenda dele? Ele e Sara. O que tem em uma tenda para duas pessoas? É uma tenda que cabem duas pessoas. Ele vence guerras. Ele banqueteia no deserto. Mas quando ele entra dentro da sua tenda, algo aperta dentro do coração dele. Ele não pronuncia palavra alguma, mas dentro da tenda está tudo em silêncio. O culto no deserto foi muito bom. Dizer não para o diabo foi melhor ainda. Mas chegar em casa e não ver um fruto daquilo que Deus prometeu, doeu na sua alma. Chegar em casa e não ver nada das promessas de Deus se cumprindo. Não tinha choro de bebê ali. Não tinha bercinho de bebê ali. A tenda que Abraão construiu, diante de tantos altares e de tantas alianças, ainda era pequena. Mas o Salmo 139 diz: antes que haja alguma palavra na minha boca, Senhor, Tu tudo conheces. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: está com medo de quê? Você já não venceu tantas guerras, está com medo de quê? Não tenha medo, Abraão, porque eu sou a sua defesa na terra. Todos viram que você rejeitou ser o homem mais rico dessa terra por amor a mim. Todos viram que diante de negócios com reis da terra e reis do céu, você fez negócio com a caravana do céu. Agora eu, teu Deus, invado o teu coração e sussurra ao teu ouvido: meu servo, não tenha medo, porque eu sou tua defesa e serei para sempre. Mas mais do que isso, talvez seu coração está pensando assim: por que é que eu não peguei pelo menos um pouco do que era justo para mim? Por que eu não fiquei com um pouco dos despojos da guerra? Aí o Senhor diz: porque a tua recompensa é a minha presença. Olha para a tua tenda, está meio vazia, não está? Mas a tua recompensa e da tua casa é a minha aliança e a minha presença. Então descanse.
Não fica remoendo aquilo que você perdeu lá atrás, as oportunidades que se fecharam lá atrás, quem se foi lá atrás, as alianças que partiram, o parente que não quis sentar na mesa, porque aqui dentro da tua casa, meu filho, eu sou a tua recompensa. Ai, quantas vezes tu tá sozinho dentro do quarto, eu sou tua recompensa. Você vai chorar com o chuveiro ligado para ninguém escutar, eu sou tua recompensa. Quantas vezes você tá andando de um lado para o outro, lavando a sua vasilha na pia, eu estou ali, sou tua recompensa. Tu ainda não construiu a casa que quis construir, teus filhos não foram para a faculdade que você esperava, mas eu cuidarei da tua descendência. Eu acabei de fazer um pacto com você no auge do teu cansaço. Lembra quando você não conseguia dar mais um passo? Te dei pão na tua boca, te dei um cálice para beber, e hoje eu invado a tua alma, te abraço e digo: não temas, sou tua recompensa, sinta a minha presença. Pensando bem, só a presença de Jesus na minha vida justifica tanta coisa sem saída. É a realidade que eu não posso me afastar. Sua presença me encoraja e me anima todo dia. Sem Jesus Cristo eu não sei o que eu seria. Um vivo morto sem poder me levantar. Você tem coragem de cantar para Jesus? Canta junto comigo assim, ó. Não. Abraão: Senhor Jeová, que hás de me dar? Abraão está reivindicando uma promessa. Deus, eu sei que a tua presença para mim é suficiente, mas lembra que o Senhor me fez uma promessa. Senhor, tu sabe que ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. O que é que Abraão estava dizendo? Está dizendo que pela lei da época, pelo costume da época, se Abraão morresse ali naquele momento, o herdeiro seria o Damasceno. Ou seja, porque ele citou Damasceno, ele está dizendo o seguinte: Senhor, o Senhor disse que a minha descendência seria abençoada pelo Senhor. E o homem que está aqui não é nem meu parente distante, porque ele é Damasceno. Lembra, Senhor, ele veio de Damasco e eu de Ur dos Caldeus. Olha, Senhor, que o Senhor é grande, os teus dias são infinitos.
Jesus. O Senhor é eterno, onisciente, onipotente, onipresente. Mas olha para mim, já tem ruga dos meus olhos. Olha para mim, a minha pele está enrugada. Olha para mim, os meus braços já não têm força. Olha para mim, a minha coluna já está encurvando. Olha para mim, os meus pés não têm mais força, Senhor. Então Deus diz: sai de dentro da tua casa, porque ela é pequena. Vai para fora e olha para as estrelas do céu e começa a contar. Eu vejo Abraão tentando 1, 2, 3. Deu conta? Não! Assim será a sua descendência, porque eu nunca mudei. E porque entristece o teu coração, se a vitória é certa, passe o vento e chuva, mas chega o verão. Quando Abraão clamou no altar, eu respondi. Quando Daniel entrou na cova, eu lá cheguei. Quando os 3 jovens entraram no fogo, eu lá desci. Quando José foi vendido, quando Josafá me encontrou, eu entrei na guerra. Quando Mardoqueu eu não mudo. Diz para tua alma: eu não mudo. Filho, eu nunca mudei. Eu não mudo. Porque choras assim? Olha para mim, eu não mudo. Pode voltar para a tua tenda, porque eu já saciei o teu corpo. Pode voltar para a tua tenda, porque eu já fiz aliança com a tua alma. Mas agora volta para a tua tenda com teu espírito saciado, porque eu, o Senhor, falei. Eu, o Senhor, te consolei. E eu, o Senhor, digo para ti: só preciso que você permaneça na tua casa em obediência e serviço, porque além de levantar um exército na terra, levantarei também uma grande nação em ti. Serão benditas todas as famílias da terra por causa da tua obediência e da obediência da tua casa. Firmarei uma aliança com toda a terra. Abraão, levantarei da tua casa um exército que não só saqueará a terra de Sodoma, mas saqueará o inferno inteiro, diz o Senhor. Mas o Espírito de Deus nos chama a atenção. Nossas casas têm pacto com Deus aqui, mas não tem pacto com Deus dentro da tenda. Tem pacto com Deus no deserto ou na guerra, mas não tem pacto com Deus dentro das 4 paredes. O Deus que começa a falar no deserto deságua dentro de casa. O Deus que começa a falar no meio da guerra de noite termina a promessa dentro da casa. Até quando altares serão levantados para Baal dentro das nossas casas? É melhor uma casa onde não há nada
nem ouro, nem prata, nem guarda-roupa cheio, mas é cheia da presença. Do que uma grande, larga tenda que perdeu o propósito da sua existência. Obediência, serviço e fé. Deus está autorizando aos chefes de família que conduzam a tua casa na obediência e serviço. Porque não é como a família de quem escolheu as Campinas que eu conto, diz o Senhor. É com famílias que renunciaram propostas dos reis da terra para saquear o inferno. Deus abençoe essa casa. Deus abençoe a tua casa. Deus vos abençoe no nome de Jesus. Eu quero perguntar para você: Deus, através do Espírito Santo, disse a Davi, e Davi proclama: ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, todavia Ele estabeleceu comigo uma aliança, e por causa dessa aliança eu sei que a minha casa não vai perecer, que a minha descendência vai permanecer no altar do Senhor. Por causa dessa aliança eu sei que a minha descendência permanecerá no altar do Senhor. Já no Novo Testamento havia um homem que nunca tinha ouvido falar de Jesus. O emprego dele era ser carcereiro. Mas um dia entraram 2 crentes na prisão que ele tomava conta. E como Deus sempre liberta o seu povo, aqueles 2 crentes não ficaram presos por muito tempo, porque à meia-noite Deus enviou um terremoto na prisão. Ele fica desesperado, porque sabe o que acontecia com os homens que deixavam fugir os presos? Eles eram mortos no lugar dos presos. Aí ele diz: antes que me matem, eu vou tirar minha própria vida. Mas os crentes disseram para ele: não, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Quantas famílias vieram de lares tão desestruturados? Ninguém vive muito tempo na minha família. Ninguém permanece casado na minha família. Ninguém tem saúde na minha família. Ninguém tem saúde mental na minha família. Todo mundo na minha família sempre foi cachaceiro. Na minha família ninguém prospera. Eu quero te apresentar um Deus que quebra ciclos. O pai de Abraão foi sepultado no meio do caminho, mas por causa da fé daquele homem em Deus, ele viveu até gerar o seu próprio filho Isaac. Você não precisa de um advogado, você não precisa de um coach. A tua casa precisa de Jesus. E não precisa todo mundo da sua casa vir de uma vez e dizer: eu quero Jesus. Se você que me ouve aqui ou pela internet quiser entregar a sua vida para Jesus e crer nele, a Bíblia te promete: Ele não só salvará a ti, mas como a tua descendência também.
Eu quero perguntar, a igreja fica de mãos abaixadas e a igreja ora e a igreja trabalha. Tem alguém aqui hoje que quer aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Porque existe uma história a começar pela sua vida. Existe uma história de muitas e muitas e muitas pessoas que o Senhor quer começar pela sua vida. A mudança que o Senhor vai fazer na tua vida mudará o curso da sua descendência. Onde está a primeira pessoa para Jesus aqui? Onde está? Está vindo ali a primeira pessoa. Onde está a segunda pessoa para Jesus? Não está vindo ali um homem, está vindo ali uma descendência para Jesus. Não está vindo ali um homem, está vindo ali uma descendência para Jesus. Onde está a segunda pessoa para Jesus? O Senhor quer fazer com você uma aliança. Onde está a segunda pessoa? O Senhor quer fazer com você uma aliança. Você não é velho demais. Você não é jovem demais. Não está perdido, não. O Senhor tem restauração. Vai começar de você. Vai alcançar os teus filhos e os filhos dos teus filhos e os filhos desses filhos. Tem uma mesa preparada, tem pão para você, tem cálice para você, tem aliança para você. Cadê a segunda pessoa para Jesus? Talvez você está pensando, eu sou jovem ainda. É hoje que o Senhor quer começar a mudar a tua história. A igreja pode se alegrar comigo por essa descendência que está aqui à frente. Então nós vamos orar. Glória.